Olá, bom dia a todos que nos assistem. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da reunião do PMO de outubro de 2025, nessa sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Meu nome é Daniela, eu estou aqui pela Gerência de Programação Mensal para ajudar na coordenação dessa reunião. Eu vou relembrar brevemente a nossa agenda. Peço licença para fazer só o compartilhamento de tela, só um segundo. Bom, acredito que já estejam vendo, não? Seguindo a mesma dinâmica da reunião de ontem, teremos os trabalhos divididos em 3 blocos, com pausa de cerca de 5 minutos entre eles, para envio de perguntas. Assim, detalhando um pouco mais esses blocos, eu vou abrir o segundo dia, da reunião com a apresentação das análises das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Ainda no primeiro bloco, estava previsto aqui na agenda a equipe de programação diária detalhando a representação das restrições médias do Complexo Belo Monte Pimental. Teremos uma pausa e, após essas apresentações, retornaremos com as respostas aos questionamentos, e eventuais dúvidas dos participantes. No próximo bloco, teremos, na pauta aqui, os resultados do PMO de outubro de 2025. Após esses 2 blocos de apresentações, teremos o último intervalo para envio de perguntas e, logo após, faremos o encerramento dos trabalhos desse PMO, previsto para ocorrer hoje às 10h20, com o compartilhamento da ata da reunião. Aí eu vou, nesse momento, pedir licença a todos, essa é a agenda que nós compartilhamos ontem. Nós estamos aqui com um pequeno problema técnico, nós vamos precisar fazer uma pequena inversão. A apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo será realizada no próximo bloco e começaremos, então, com a apresentação da equipe da programação diária, seguida da equipe da programação mensal, ok? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Tá? E já passo aqui a palavra para a Jéssica fazer a apresentação da análise, é, da representação das restrições médias do Complexo Belo Monte Pimental, no modelo D100. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Dani. Obrigada. Bom dia a todos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Oi. Já está certinho, Jéssica. Então, aqui, né, a respeito da representação, né, do Complexo de Belo Monte Pimental no DECEM, mais especificamente da representação do semanal do hidrograma, né, que a gente fez uma linearização para melhor representar o hidrograma no DECEM. Então, agora vai. Então, de acordo com a nota técnica, né, 17 de 2023, revisão 1, em que a gente elabora lá a linearização semanal do hidrograma mensal, foi combinado, né, da gente dar a previsibilidade do hidrograma semanal na possibilidade da gente inverter a direção dele de acordo com a previsão de afluência do PMO, né, considerada no DECOM. Então, aqui, além disso, na nota técnica, a gente traz a questão das semanas híbridas, que são semanas que são atribuídas aos meses com mais dias, que seria o caso agora da primeira revisão de outubro, em que a gente vai do dia 27 de setembro ao dia 3 de outubro, ou seja, a gente tem 4 dias 27 de setembro, desculpa, a 3 de outubro, ou seja, a gente tem 4 dias de setembro e 3 dias de outubro. Então, por ter mais dias de setembro, a gente considera na revisão 0 de outubro o valor de 714, que seria referente à quinta semana de setembro. Aqui a gente traz em verde a previsão de afluência atualizada, né? Considerando que em laranja seria a previsão de afluência que foi considerada no PMO passado. A gente vê que ainda está numa tendência de recessão. E aqui a gente traz a previsão de afluência que foi considerada nas demais semanas. A gente vê que ainda teve uma recessão, né? Comparada ali aos 600 e alguma coisa. E aí depois ela tem uma tendência a começar a subir. Mas, no mês de outubro, conforme a outorga da ANA 1522 de 2024, a defluência mínima do TVR é igual à defluência mínima do hidrograma médio mensal. Então, mesmo que seja uma consideração semanal, a gente não considera a linearização no mês de outubro, e aí a restrição semanal, além da revisão 0, né, que vai ser considerada a quinta semana de setembro, as demais revisões vão ser consideradas o valor de 700, sem considerar a linearização.
E aqui, para facilitar o acesso de vocês às especificações que eu comentei da nota técnica, a gente colocou esse QR Code para facilitar o acesso, que é a revisão 1 da atualização de dados cadastrais e da representação do complexo hidrelétrico de Belo Monte na cadeia de modelos. É isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço, Jéssica, pela apresentação. Antes de iniciarmos a apresentação, nós verificamos aqui que nós recebemos duas dúvidas em relação, uma em relação ao deck do New Wave e outra em relação ao deck do Decomp. Então, já vamos ler essas dúvidas antes da próxima apresentação para já esclarecer aqui. Só um segundinho para eu ver aqui. As duas dúvidas foram enviadas pelo Felipe Correia, da Ludfor. A primeira, eu vou pedir apoio ao Wellington para responder. A questão dele é a seguinte: como foi declarado o Turbimax para a usina hidrelétrica de Três Marias no arquivo Modif DAT do New Wave, não haveria necessidade de replicar essa declaração para a usina hidrelétrica fictícia Três Marias no mesmo arquivo? Wellington, bom dia. Oi, bom dia, Dani. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Bem, a restrição ela ocorreu em outubro de 25, né? No New Wave híbrido, a variável Kerturb se aplica não se aplica às usinas fictícias no período individualizado, ela só se aplica no período RE, né? Então, nesse caso, a gente só colocou na usina real, né? E não foi colocado na usina fictícia, tá? Então, essa é a resposta, Dani. Obrigada, Wellington. Agora, a outra dúvida do Felipe é a seguinte: a usina hidrelétrica Passo Real terá a defluência mínima de 30 metros cúbicos por segundo, de acordo com a FSARH 8.496, até 9 de outubro de 2025. Assim como estava no arquivo modif.dat do New Wave, do PMO de setembro de 2025, e como consta do HidriDat. Após o período do FSARH, a defluência mínima deveria ser 12 metros cúbicos por segundo. No entanto, na HQ 2024, do arquivo da DGER.RB0 do Decomp, a defluência mínima foi declarada como zero a partir do estágio 3. Essa declaração está correta? E, por fim, ele agradece. Para esclarecer essa dúvida, eu vou passar a palavra à Diana. Bom dia, Diana. Bom dia, Daniele. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Conforme comentado, né, existe realmente um FSARH, que ele é temporário para Passo Real, e ele é válido até dia 9 de outubro. Então, no segundo estágio aqui do nosso horizonte, ele compreende o período de 4 até dia 10. Então, na semana que se começa no dia 11, que é referente ao estágio 3, esse FSARH, ele passa a não ser mais válido, também não tem nenhum formulário que substitui essa declaração. Então, para fins de Decomp, a representação na HQ 204 está correta, considerando que a gente não tem nenhuma restrição que altere essa defluência mínima a partir, então, do dia 10 de outubro. E a restrição que você comenta também acho que 12 metros cúbicos por segundo, né? A de 12 metros cúbicos por segundo está no HIDRE, é uma vazão histórica mínima, né? A mínima histórica. Então, o próprio Decomp, ele faz essa leitura também nesse arquivo de cadastro de usinas hidrelétricas. Então, era isso, Daniela. Obrigada, Diana. Então, vamos agora retomar aqui as apresentações, voltando aqui à apresentação dos resultados do PMO, e eu passo a palavra ao Rodrigo para fazer essa apresentação. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Compartilhar minha tela. Vou apresentar os resultados do PMO de outubro de 2025. Falar sobre o armazenamento, o custo marginal de operação CMO, o fluxo nos intercâmbios, expectativa de despacho térmico, e o comando antecipado das usinas de engenharia e algumas informações adicionais. O armazenamento no subsistema Sudeste, iniciamos o estudo com 51,3%, com uma expectativa ao final do mês de 48%. Já para o segundo mês, na média dos cenários, 47,4%. No subsistema Sul, iniciamos o estudo com 89,7%, com uma expectativa ao final do mês de 84,2%, e na média para o segundo mês de 71,9%. No Nordeste, iniciamos com 55,2%, com uma expectativa ao final do mês de 50%, na média dos cenários do segundo mês de 49,5%. No subsistema Norte,
iniciamos o estudo com 81,9%, uma expectativa ao final do mês de 67,8%, já para o segundo mês, na média de 54,8%. Custo marginal de operação, para a semana de 27 de setembro a 3 de outubro, os subsistemas ficaram equalizados entre si, com um CMO médio de 296,82 reais por megawatt-hora, e aqui tivemos o atingimento do fluxo Nordeste-Norte na leve conjuntural e o fluxo Nordeste-Sudeste na pesada, conjuntural e estrutural. E para as semanas seguintes, temos uma manutenção do CMO ao longo das semanas e apenas uma elevação do subsistema Nordeste a partir da semana 3. No fluxo de intercâmbio, a gente percebe que na primeira semana operativa, no fluxo FNES, nós tivemos um atingimento na pesada, e aqui, apesar do FNS, mas FNS na primeira semana, apesar também de estar próximo ao atingimento, e fica também de referência as próximas semanas do estudo. O despacho térmico e o comando da GNL, a expectativa de despacho térmico para essa primeira semana no SIM é de 11.226 megawatts, sendo 3.906 por ordem de mérito, não temos despacho por restrição elétrica, e de 7.320 por inflexibilidade. E também, ao longo das semanas, temos essa expectativa de manter o despacho térmico. A expectativa de despacho MERC setembro e outubro, no subsistema Sudeste, a gente percebe que tem um aumento, é mais elevado na primeira semana devido à declaração de flexibilidades apenas na primeira semana, e a expectativa de despacho térmico para o segundo mês é de 5.786 megawatts. No subsistema Sul, também para a primeira semana, é mais elevada devido a declarações de inflexibilidade, e a expectativa para o segundo mês é de 369,6 megawatts. No subsistema Nordeste, você tem um aumento da primeira semana para a segunda semana devido ao despacho antecipado da GNL de Porto Sergipe, e para o segundo mês, a expectativa é de 1.417 megawatts. No Nordeste, o despacho térmico ele se mantém ao longo das semanas, e para o segundo mês é de 2.956 megawatts. Já para o SIM, a expectativa também ao longo das semanas é de manter o despacho térmico, e para o segundo mês o esperado é de 10.526 megawatts. O comando de despacho antecipado das usinas é GNL, para o modelo de compra está indicando o despacho ou não das usinas de GNL para a semana de 29 de novembro a 5 de dezembro, e pelo benefício GNL calculado, apenas Santa Cruz entrou na ordem de mérito para essa semana, o CVU dela é mais baixo que o benefício GNL calculado. Então, dessa forma, para essa referida semana de 29 de novembro a 5 de dezembro, há indicação de despacho Santa Cruz nos 3 patamares de carga, e não há indicação de despacho Porto Sergipe 1 e Luiz R. Melo para essa semana. Aqui eu trago um resumo das usinas que foram despachadas para essa primeira semana operativa, tanto por inflexibilidade ou ordem de mérito, e lembrando que é apenas um indicativo, dado que o despacho é dado na etapa de programação diária pelo modelo D100. Então, aqui trago a região Sudeste e Centro-Oeste, a região Sul, a região Nordeste e a região Norte. Como informações adicionais, trago aqui que os fóruns vão estar abertos toda sexta-feira, de 9 a meio-dia. O de hoje já está aberto, ele pode ser acessado no QR Code aqui ao lado e também pelo link no Sintec. E como informações do próximo PMO de novembro, deixo aqui as semanas operativas e o estágio mensal, assim como a data das apresentações do PMO. Dúvidas em relação à elaboração do PMO podem ser encaminhadas para o pmo@ons.org.br, e demais dúvidas podem ser encaminhadas para a central de atendimento pelo e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br. E lembrando que todas as reuniões do PMO ficam disponíveis no canal oficial do ONS no YouTube, assim como essa também estará. Dani, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Rodrigo. Agora vamos ao nosso intervalo e voltamos logo mais. Olá, bom dia a todos novamente. Antes de dar início aqui à apresentação da hidrologia, gostaria de passar a palavra ao Humberto, da CCE, que ele gostaria de fazer um aviso aqui na reunião do PMO. Bom dia, Humberto. Fique à vontade. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. Bom, obrigado pelo espaço aqui concedido novamente para a CCE. Hoje no DOL, né, a gente teve uma publicação de uma resolução ANA, então eu vou compartilhar a tela aqui só para avisar em termos da previsibilidade. Basicamente, né, semelhante àquela resolução que a gente está seguindo vocês, né, a gente também, que é a ANA 2252, de 2 de julho de 2025, a gente teve a data de novembro aqui, acabou que, como saiu agora, acabou a data ficando errada, né, depois a gente corrige na versão final, mas a gente reforça aqui, né, saiu a resolução ANA 548, de 25 de setembro de 2025, né, que ela altera ali os valores também do anexo 1 e anexo 2 da resolução ANA 246, né, e depois que era 252. É, e para, a partir do PMO de novembro, né, de maneira conjunta, a ONS e a CCE vai representar os valores ali de Taparica seria o de outubro, né, mas já vai ter passado, 16,51, para novembro 20,40, e 16,51 metros cúbicos por segundo ali para novembro, outubro, novembro, dezembro, né? E os demais meses continua o valor de 26,4, né? A gente só reforça, né? Como essa foi uma informação que saiu no DOL de hoje, o nosso prazo limite é o dia de hoje, né? Então a gente aproveitou aqui o espaço para fazer esse aviso aqui, né? De maneira mais pública e dar previsibilidade para vocês. Bom, era isso que eu tinha para falar, era bem rápido. Muito obrigado aqui, Daniela. Eu volto a palavra para você. Muito obrigada, Humberto. Então, agora eu vou. Nós temos ainda duas perguntas, a gente vai ler no início do próximo bloco, a gente está enviando aqui para as equipes. Peço só que aguarde, no início do próximo bloco a gente responde. Então, para não atrasar aqui a nossa reunião, vou passar a palavra ao Fred para fazer a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Bom dia, Fred. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Estão vendo já? Já sim. Então vamos falar aí sobre essa previsão de afluência para o curto prazo, para os meses de outubro e novembro. Começando aí pelo subsistema Sudeste, que teve previsões bem estáveis ao longo do mês de setembro, fechando esse mês em 62%, sendo o quinto menor setembro do histórico. Quando a gente passa para a previsão, a gente tem uma previsão aí de 15 mil megawatts médios para o mês de outubro, representando 65% da MLT de ENA, ou o nono outubro do histórico. Com destaques agora para as principais bacias ali do Sudeste, o Grande, com expectativa de recessão nessas próximas semanas, mas de incremento a partir da segunda metade de outubro. O Paranaíba, uma situação similar, fechando uma previsão média de 64%. Tietê também subindo a partir da segunda semana de outubro, com a previsão fechando em 69%. E o Paranapanema, que já está mais ou menos estável, com a previsão estável para as próximas 2 semanas, também tem expectativa de aumentar os valores de ENA na segunda metade de outubro. Mesma situação ali na Calha do Paraná, que vai fechar com uma previsão mensal para outubro em 65% da MLT. No subsistema Sul. O subsistema Sul oscilou um pouco mais, né, durante as revisões, né? Tinha sido previsto 109% no PMO, foi revisto para 79% na revisão 1, 119% na revisão 2, 92% da revisão 3, e o fechamento estimado ficou 110, ficou mais parecido ali com o PMO. Fechando esse mês de setembro de 32, na posição 32 do histórico. Aí, para esse subsistema, a previsão mensal é de 13 mil megawatts médios, que representa um valor bem próximo da média de longo termo.
fechando aí, inclusive, né, um posicionamento 42, que é um posicionamento bem mediano, pensando que a gente tem 95 anos de histórico. Aí as principais bacias do Sul, o Iguaçu, em termos de vazão semanal, tem uma previsão estável nas próximas 2 semanas, com incremento a partir da terceira semana. O Uruguai está em ascensão nas próximas semanas e deve cair a previsão só na última semana de outubro, né? E já tá numa situação, né, de ANA bastante favorável, né, 264% da MLT desse é, sendo observado, mas as previsões aí vão ficar entre 6.000 e 8.000 megawatts médios. Para o subsistema Nordeste, as previsões, né, para o PMO de setembro também ficaram e igual no Sudeste, ficaram bem estáveis, fechando aí o mês em 44%, ou o sexto menor setembro do histórico. Para outubro, a gente tem aí uma previsão, né, nas 2 primeiras semanas e volta a subir no final de outubro. Opa, fechando uma previsão média para outubro em 51% da MLT, ou o 11º menor outubro do histórico. Para o destaque da Bacia do Rio São Francisco, que é esperado a gente ter incremento na ENA nas próximas 2 semanas e estabilidade nas outras 3. Para o subsistema Nordeste, previsão também bastante estável, né, ficou aí em torno de 60% o mês inteiro, fechando em 60% o estimado para setembro, que é o quarto menor do histórico. Para o subsistema norte, a previsão é de um incremento gradual, né, nas próximas semanas, fechando o mês em 1.357 megawatts médios ou 57% da MLT. O sexto menor outubro do histórico para o norte. Que é o que a gente observa aí, né, na bacia do Rio Tocantins, né, uma leve elevação nos primeiros, nessa primeira semana e volta a subir a partir da segunda metade de outubro. Para o sim, a gente traz aí a evolução semanal dos subsistemas. Então, a gente consegue ver que o subsistema norte e o subsistema nordeste são os que sobem com menos intensidade, eles ficam mais estáveis ao longo de todas as semanas. O Sudeste é que tem uma elevação mais expressiva, chegando em um ápice de 88% na quinta semana. E o Sul fica com uma previsão próxima, assim, do seu 100% de MLT durante todo o mês. Então, é uma expectativa de um outubro é, bem na média, digamos assim. Aí a comparação prova para o fechamento mensal esperado. Então, só o Sul mais próximo da média, 95%. Os outros 3 subsistemas, Sudeste, Nordeste e o Norte, com previsões ali entre 51% e 65% da MLT. Para o modelo GVASP. Então, o modelo GVASP, a gente usa essas previsões de outubro e o histórico, né, para gerar cenários de afluência para novembro. São 50 mil ruídos que, para esse mês de novembro, são agregados em 228 aberturas. Então, para o subsistema Sudeste, os cenários se encontram principalmente nessa faixa aqui entre 50% e 90% da média, mais aí de 80% dos cenários nessa faixa. Para o Sul, a gente tem uma distribuição de cenários mais bem distribuídas, mas a maior quantidade dele fica ali em torno de 50% e 70%. O Nordeste já muda um pouco a cara que a gente vinha, né? Nos últimos PMOs a gente vinha essas previsões dos cenários sempre bem abaixo do MLT, né? Nessa faixa de menor de 50.
E agora, para o mês de outubro, a gente já consegue ver a maioria dos cenários nessa faixa entre 50% e 70%. E para o norte, a gente tem uma distribuição parecida ali com o Nordeste, com os principais com 31,5% dos cenários nessa faixa entre 50% e 70% da MLT. Aí trazendo também os resultados do estudo prospectivo, utilizando o modelo SMAP, que a gente faz aí uma rodada do SMAP é, com uma chuva que vai até aí abril do ano que vem, para principalmente para a gente pegar, né, essa incerteza do modelo e o cenário médio, né, é, desses cenários. Que, deixa eu Para o Sudeste, a gente tem essa previsão mediana subindo aí a partir da segunda metade de outubro, que era o que a gente viu no modelo SMAP, e essa ascensão ela se mantém até fevereiro do ano que vem. E é a partir de fevereiro que os cenários médios começam a cair, mas com uma, um grau de certeza bastante elevado aí para essas previsões. Por sul, os próximos meses é, são os que têm maior incerteza, quando a gente consegue ver que a discrepância aqui dos cenários diminui a partir de janeiro, e a previsão é de ficar próximo da média de longo termo durante todo esse período, né? Um pouco abaixo da média aí a partir de dezembro. Para o subsistema Nordeste, a previsão é também de ascensão aí a partir do final de outubro, né, início de novembro. E deve também subir e se manter aí elevado durante o mês de fevereiro e março todo. Esses próximos meses que a gente tem menor incerteza e a partir ali do mês de janeiro é que quando os cenários começam a ter uma discrepância maior. E por norte, a gente também tem essa expectativa de elevação das vazões a partir de novembro e subindo, chegando ao ápice aí no final de fevereiro, com uma faixa de cenários aí com mais ou menos constante é, durante todo o período de previsão. E aí, juntando todos os subsistemas, né, o SIM, ele tem então essa expectativa de início de elevação, começando junto com o Sudeste ali nos meados de outubro e mantendo essa expectativa de elevação da ENA até fevereiro, chegando aí em fevereiro no patamar quase de 12.500 megawatts médios. Não, desculpa, 125 mil megawatts médios. Aqui um pouco pequeno, mas a gente consegue ver que o cenário mediano está se aproximando da MLT para quase todos os subsistemas. A gente consegue ver também aqui nessa tabela que fica para o Sim 91%, para o Sudeste 86%, para o Norte 101%, para o Sul 88%, para o Nordeste 77%. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje, Dani, e fica aí disponível para tirar eventuais dúvidas. Obrigada, Fred. Vamos então para o último intervalo antes do encerramento da reunião. Até mais. Bom dia novamente. Vou iniciar aqui a leitura das dúvidas que nós recebemos, novamente aqui do Felipe Correia, da Lud Fora, ainda um retorno em relação à dúvida que ele encaminhou anteriormente. Vou pedir aqui apoio à Diana para a primeira dúvida dele. Ele agradece o retorno da Diana sobre a questão da HQ 204, porém, a dúvida dele é a seguinte: se for declarado zero na restrição, isso não irá sobrepor o que está no hidro.dat? Antes de haver o FSARH, a restrição não existia. Diana, você pode esclarecer? Bom dia novamente, Daniele. Bom dia novamente, Felipe. Esclarecendo então um pouquinho dessa dúvida, né? Para fins de decomp, o que vai valer é o valor mais restritivo entre o valor que está no IDRE e o valor que vai estar na restrição de defluência no DADGE, na HQ.
Então, nesse caso específico de Passo Real, a gente tem a restrição de mínimo de 0 a partir do terceiro estágio. E no Hidro a gente tem a vazão mínima do histórico de 12. Então, dado que é um valor de mínimo, o valor mais restritivo entre eles vai ser o valor máximo. Então, para fins de decompro, o que está valendo é o valor de 12. Então, quando a gente tem alguma HQ que o valor é superior à vazão mínima do histórico, vale o valor da HQ. Então, para esse PMO, o que está declarado na HQ está certinho, e o Decomp também está lendo o valor mais restritivo e não sobrescreve um valor do outro, é sempre mais restritivo entre eles. Acho que agora ficou claro, se não ficou também, a gente fica aí à disposição ainda na central de relacionamentos também. Obrigada, Diana. Agora a dúvida para o Wellington, é, também sobre do Felipe Correia, sobre essa HQ 204. Ele observa aqui que no PMO passado foi declarado no New Wave, no arquivo modif.dat, que a defluência mínima voltaria para 12 metros cúbicos por segundo em outubro, que é o dado de cadastro da usina, e não zero. Wellington, você pode complementar essa resposta? Acho que correlaciona, né? Se relaciona à mesma restrição que a Diana acabou de comentar, mas em relação agora ao modelo New Wave. Bom dia novamente, Wellington. Olá, bom dia a todos. Exato, então, essa restrição ela foi colocada na usina Passo Real, né? Então, no PMO de setembro, a restrição era uma restrição de 30, e ela foi modelada na variável VASMIT. Então, como era uma FSA somente para o mês de setembro, e se a gente deixasse esse 30, ele iria com 30 até o final do planejamento, até dezembro de 29. Então, a gente precisou quebrar no segundo mês para fazer ele retornar o que está no IDRE. Então, o que a gente colocou? Colocamos 30 para o mês de setembro e 12 que está cadastrado no IDRE. Beleza, isso foi no PMO de setembro. Já no PMO de outubro, essa restrição já não está mais válida, já não tem mais essa FSA, essa FSA. Então, a gente retirou do Modif esse 12, porque ele já está cadastrado no IDRE. Então, muito parecido com o que está no Decomp, mas só o formato que é diferente. Isso, Ok. Dani. Obrigada, Wellington. E obrigada, Diana, aí, pelos esclarecimentos. E, como a Diana comentou, permanecendo ainda alguma dúvida, quiser mais detalhes, a gente está aqui à disposição pela central de relacionamento, tá? Bom, eu vou encerrar os trabalhos do PMO. Para esse encerramento, eu vou compartilhar a tela. Peço novamente licença para compartilhar minha tela. Aqui nessa tela, a gente apresenta o caminho da publicação da minuta da ata dos 2 dias da reunião do PMO. Esse documento já se encontra à disposição de todos para avaliação e contribuições, que devem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br até às 11h30 de hoje. Lembrando, novamente, que todas as apresentações realizadas nos 2 dias do PMO serão publicadas hoje, bem como o vídeo da reunião ficará disponível no canal do ONS no YouTube. Então, aqui tem o caminho e também, caso queiram, tem o QR Code para facilitar o acesso aí à minuta da ata. Finalizo aqui o compartilhamento. Vamos então aguardar esse horário para envio de contribuições ao texto dessa ata da reunião. Bom, com a disponibilização da ata da reunião, a minuta da ata da reunião e as perguntas respondidas, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Eu agradeço a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também as equipes envolvidas aqui nas atividades do PMO, tanto do ONS, CCE e Vox. Antes de encerrar, eu lembro que na semana que vem, na sexta-feira, dia 3 de outubro, a partir das 15 horas, retornamos com as reuniões da programação, onde traremos atualizações dessa revisão semanal do PMO. Por fim, eu aproveito para desejar uma ótima sexta-feira a todos. Até mais.